O medo, quando a gente analisa o medo dentro de uma concepção humana, dentro da formação do humano, ele não é prejudicial. Ele é necessário para a sobrevivência em todas as áreas, inclusive nessas 6 áreas. Uma pessoa sem medo, ela pode se tornar inconsequente e por isso ela vai sofrer. Se a gente usar até a questão bíblica, né, você vê que a educação ou os limites, eles precisam ser colocados dentro de puxar do ser humano essa questão do medo. Vamos pensar no exemplo de Adão e Eva? Vamos. Deus diz assim, olha, podem usufruir de tudo que tem aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem, certamente morrerá. Então, esse medo que ele coloca aí, não é esse medo saudável que nós precisamos ter dentro de nós, né, para nos proteger, para nos resguardar, mas é o medo bloqueante que traz a irracionalidade. Então, todo medo que traz irracionalidade, vamos usar a personagem do diabo, ele usa para para que o ser humano não viva uma vida plena, não conquiste, não avance. Então, o medo, ele é saudável, ele é protetivo, mas se ele traz irracionalidade ou as suas emoções bloqueiam seus pensamentos, aí, de fato, o diabo, ele diz lá, então eu vou usar para que isso atrapalhe ou destrua, segundo, se eu não me engano, aí, o livro, 98% das pessoas. No livro ele fala que o diabo tem controle sobre 98% das pessoas. Isso eu acho que talvez a gente possa colocar como um medo bloqueante. Legal, crenças limitantes. Então, exatamente. Todas as pessoas, até, por exemplo, quem está nos caminhos de Deus, pode ser usado, pode ser acessado? Pode. Como funciona? Tem um filme, galera, não sei se vocês já viram esse filme, eu até comentei com vocês, chama Nefarious ou Nesfarious, eu não sei se tem um S, eu sempre confundo. Que é um filme que está em alta nos últimos tempos, que é a entrevista de um psiquiatra com um cara que está na cadeia que vai ser condenado à prisão perpétua. E é esse psiquiatra que vai dar o veredito. Se ele falar, o cara é um doente mental, ele não vai ser condenado. Agora, se ele for culpado, ele vai ser condenado. Só que esse cara, na entrevista inteira, ele é como se fosse o diabo conversando com o psiquiatra. E em alguns momentos ele deixa o cara falar. E aí fica aquela dúvida, se é um cara esquizofrênico, se é um cara com bipolaridade. Se ele tem alguma patologia. Exatamente. E aí, cara, tem muita gente, muitos até teólogos falando muito bem desse filme, né? Legal. De que realmente é assim que ele age. O cara dominou, ele entrou na mente dele e ele assumia até o controle muitas vezes. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente vê até um exemplo, né, episódio de Jesus com seu discípulo Pedro, em que a gente até pode usar o medo. Jesus estava falando, olha, eu vou morrer, né, eu vou me sacrificar. E Pedro falou assim, não, que isso? Aquele medo do sofrimento, medo da morte, medo da dor. Né? E Jesus repreende, não Pedro, mas o próprio diabo. Caraca. Ele diz assim, para trás de mim, Satanás, porque só pensa nas coisas humanas. Ou seja, usa o sentimento humano para atrapalhar os planos divinos, os planos maiores. Então, a mente humana, isso é importante, eu acredito nisso. A mente humana, ela é terreno, é um campo de batalha. Independente do seu espírito, da sua fé, independente da sua crença, independente da sua salvação. Mas dentro de nós há um embate em que a sua voz, a voz do diabo, a voz de Deus, a consciência, a moralidade, a sociedade, vai ali jogando pensamentos. E se você tem uma mente passiva, com certeza o inimigo, o mal, o diabo, ele sempre vai ter vantagem. Nós estamos vivendo num mundo, ou o mundo que a gente vive, o mal prospera pela nossa inatividade. Você tem casa? Você tem um apartamento? Sim. Faz um teste.
pega um vaso ou um pedaço do seu jardim e não faça nada. Coloque terra, compre terra lá na floricultura, onde quer que seja, e deixa lá. Eu quero desafiar se vai nascer uma rosa, um pé de manga, um morango. Não. Vai sempre nascer ou vai prosperar algo que, né, a grosso modo, não tem muita utilidade para o ser humano. Então, o mal prospera dentro da inatividade. E aí o autor vai dizer, esse é o diabo. Isso é o diabo. Ou o diabo vai dizer, esse sou eu. Entendi. Então, onde há inatividade, onde há medo, onde há irracionalidade, então, dentro do livro, o diabo vai operando e vai dominando. E quanto mais passiva é a mente, mais há terreno fértil para o diabo plantar as suas sementes, e aí, depois que nasce a planta, ele domina. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa, independente de que ele possa se denominar. Então é aquilo de lutar todos os dias até o fim da nossa vida, de cuidar do nosso jardim, que é a nossa mente. A mente é o ser inteiro, né? É o que comanda todas as coisas. É o que nos dá a direção, é o que nos atropela, é a nossa pedra de tropeço, é o nosso trampolim. Se é a nossa pedra de tropeço, alguém está fazendo com que os nossos olhos fiquem cegos e a gente tropece nele. E muitas vezes tropeçar tendo os olhos vendados, você não sabe quem é o culpado. E aí o autor vai dizer, cuidado para que você não culpe os outros pelas suas quedas. Então isso também tem a ver aí com o trabalho desse diabo aí. E uma dúvida, né? Eu me converti há, 4 anos. E uma coisa que sempre a gente fica em dúvida, né? Por exemplo, dá alguma coisa errada, acontece alguma coisa na nossa vida, a gente, será que isso é culpa minha? Será que é ataque? Como é que a gente tem esse discernimento do que é espiritual e do que não é? Ou se tudo é espiritual, como é que a gente faz esse discernimento de achar a verdadeira causa de coisas que podem estar acontecendo na nossa vida para a gente trabalhar isso? Tudo é espiritual. Nós temos essa é a minha opinião, nós temos um grave defeito de segmentar, de fragmentar a vida. É legal o livro Mais Esperto que o Diabo, porque ele acaba trazendo isso de volta, e há 80 anos atrás, dizendo assim, olha, a causa do insucesso, a causa do fracasso, ou da pessoa ser extremamente abençoada ou favorecida, tem a ver com alguma coisa espiritual. Então, tudo que acontece à nossa volta, a causa são múltiplas. São os nossos erros, é a sociedade, é o sistema, pode ser o diabo. Sim, okay? a gente sempre terceiriza a culpa. Exato. Não, eu acredito que as causas são diversas. Diversas. E se a gente consegue ter esse discernimento espiritual, no bom sentido, né? Uma questão bem saudável, porque também tem os extremos hoje. Pessoal que espiritualiza tudo errado, mas entender que tudo é espiritual, ou seja, tem alguma coisa que vai me fazer aproveitar, independente da causa, proveito, isso é ser espiritual. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.